No Brasil, foi através do Decreto de Lei nº 25, de 30 de novembro de 1937, que o Patrimônio Histórico e Artístico Nacional foi instituído e protegido. De acordo com essa legislação, o patrimônio cultural consiste em um conjunto de bens móveis e imóveis que representam fatos memoráveis do nosso país. Naquela época, foram criados 4 livros para realizar o tombamento desses bens. O tombamento consiste em um ato administrativo realizado através do poder público, onde o principal objetivo é preservar um determinado bem através de legislação específica. Esses bens podem ser de interesse histórico, paisagístico, arquitetônico, arqueológico, cultural e até mesmo de valor afetivo para a população. Bens como mobiliários, cidades, ruas, praças, objetos, cachoeiras, bens arqueológicos e outros podem ser tombados e dessa forma fica impedida a destruição e descaracterização desses bens. A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 216, traz a conceituação de patrimônio cultural como os bens de natureza material e imaterial, tombados individualmente ou em conjuntos, portadores de referência à identidade, ação, memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira. Conforme aponta o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, a partir dessa conceituação disposta na Constituição Federal, na categoria de patrimônio cultural, são consideradas formas de expressão, modos de fazer, viver, obras de arte, documentos, objetos, espaços de manifestações artísticas e culturais, sítios de valor arqueológico, ambiental, paisagístico, paleontológico e ecológico. No estado de Goiás, iniciou-se o processo de documentação do patrimônio imaterial através do Museu da Universidade Federal de Goiás. Esse trabalho ocorreu por meio da sistematização da documentação desse tipo de patrimônio. Assim, trabalharam arduamente para que a cultura local do estado obtivesse o registro no Livro dos Saberes, como, por exemplo, Ritiocó, expressão artística e cosmológica do povo Carajá. A Ritiocó, expressão artística e cosmológica do povo Carajá, é uma referência cultural significativa para o povo Carajá e representam muitas vezes a única ou a mais importante fonte de renda das famílias. Atualmente, a confecção dessas figuras de cerâmica é uma atividade exclusiva das mulheres, envolve técnicas e modos de fazer considerados tradicionais e transmitidos de geração em geração. Essas bonecas são representações culturais que comportam significados sociais profundos, reproduzindo o ordenamento sociocultural e familiar dos Carajá. Com motivos mitológicos, de rituais, da vida cotidiana e da fauna, são importantes instrumentos de socialização das crianças que se veem nesses objetos e aprendem a ser Carajá. Recebem ensinamentos, aprendem as técnicas e saberes associados à sua confecção e ao seu uso. Por representarem cenas do cotidiano e do ciclo ritual, elas portam e articulam sistemas de significação da cultura Carajá e, dessa forma, são locos de produção e comunicação dos seus valores. Festa do Divino Espírito Santo de Pirenópolis. Anos e anos de fé e dedicação fizeram da Festa do Divino Espírito Santo em Pirenópolis, no estado de Goiás, a mais rica expressão de identidade e religiosidade popular da cidade, onde os moradores se preparam durante um ano inteiro
para festejar e participar da histórica celebração. Constituída por vários rituais religiosos e expressões culturais, a Festa do Divino é uma celebração profundamente enraizada no cotidiano dos moradores de Pirenópolis e determinante dos padrões de sociabilidade local que se realiza nessa cidade a cada ano, desde 1819. Durante cerca de 60 dias, com o clímax no domingo de Pentecostes, 50 dias após a Páscoa. É uma das maiores manifestações de devoção ao divino do Brasil, unindo o passado e o presente, e envolve permanentemente toda a cidade, determinando os padrões de sociabilidade local. Romaria de Carros de Boi da Festa do Divino Pai Eterno de Trindade. A Romaria de Carros de Boi da Festa do Divino Pai Eterno de Trindade, em Goiás, foi reconhecida como Patrimônio Cultural Brasileiro em 2016 e inscrita no Livro de Registro das Celebrações. O epicentro da Romaria é em Trindade, mas os devotos saem de diversas cidades de Goiás e de estados próximos, do Centro-Oeste e do Sudeste. Desde o século XIX, milhões de devotos participaram da festa que acontece anualmente na cidade. A identidade cultural de um povo muitas vezes está ligada à sua crença e principalmente à simbologia que envolve a tradição das práticas e celebrações religiosas. A devoção ao Divino Pai Eterno em Trindade começou por volta de 1840, quando um casal encontrou um medalhão entalhado com a imagem do Pai, Filho e Espírito Santo. Desde então, muitas pessoas peregrinam até a região, caracterizando esta prática como imersa ao catolicismo popular. Festa do Rosário e Congadas. Uma das festas mais conhecidas do interior do estado de Goiás, a festa em louvor a Nossa Senhora do Rosário, a tradição ultrapassa anos, demonstra que a devoção e a fé são fatores primordiais de um povo. Milhares de fiéis participam das missas e procissões que são realizadas durante os dias de festa. Cultura e fé se unem e mobilizam a cidade nesse período. A Congada de Catalão é uma festa brasileira celebrada desde 1876 em Goiás. A Congada faz parte da festa da Nossa Senhora do Rosário, no município de Catalão. A manifestação cultural reúne aspectos religiosos do cristianismo e das religiões de matriz africana, resultando numa tradição plural comum do sincretismo brasileiro. O folclore e a religiosidade presentes na Congada, além das raízes do Congo, remetem também à cultura de Angola, Moçambique e outras regiões do continente africano. Festa da Caçada da Rainha em Colina do Sul. A Festa da Caçada é organizada por moradores da cidade, atrai moradores dos municípios vizinhos e envolve também a participação da Igreja Católica. São tradicionais os grupos de Congo, marcando as influências africanas. Durante a festa, homenageia-se também as figuras religiosas de Nossa Senhora do Rosário e do Divino Espírito Santo. Romarias com foliões percorrem a zona rural do município e moradores oferecem pouso e comida. Os foliões são vistos como guardiões do sagrado e também levam a música tradicional das catiras e curraleiras da festividade. No estado de Goiás, como exemplos de patrimônio cultural material, podemos citar algumas cidades históricas e sítios arqueológicos. Como o caso da cidade de Goiás, Pirenópolis, Corumbá de Goiás e Pilar de Goiás. Além destes, existem sítios arqueológicos com inscrições rupestres da Pousada das Araras de Serranópolis, como também
podemos citar patrimônios naturais, como é o caso da localidade Três Cachoeiras, que fica na área rural de Montevidéu. Visando a preservação e proteção dos bens culturais brasileiros, quando o empreendimento está na fase inicial de planejamento, diversos estudos precisam ser feitos. Essas pesquisas prévias têm a intenção de verificar a viabilidade da instalação do mesmo, de forma que sejam planejadas ações específicas que visem a minimização de danos às comunidades que vivem nas áreas de influência deste empreendimento, fauna, flora, recursos ambientais e até mesmo patrimônio cultural. Dessa forma, o licenciamento ambiental é uma exigência legal para a instalação de qualquer empreendimento ou atividade potencialmente poluidora ou degradadora do meio ambiente. O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional tem participação ativa no processo de licenciamento ambiental. Além deste órgão que está associado ao patrimônio, existem outros órgãos que também fazem parte desses estudos, como a Fundação Cultural dos Palmares, que se dedica à preservação das culturas afro-brasileiras, a Fundação Nacional do Índio, com a proteção do território e direitos dos grupos indígenas, e o Ministério da Saúde. Empreendimentos como loteamentos, postos de gasolina, usinas hidrelétricas, linhas de transmissão, parques eólicos, usinas termoelétricas e outras tipologias de empreendimentos, antes de serem construídos, passam por pesquisas científicas de cunho arqueológico, para que sejam avaliados os impactos ou potencial de impactos que esses bens arqueológicos e culturais podem sofrer com a instalação de tais empreendimentos. No caso das usinas hidrelétricas previstas para serem instaladas no município de Montevidéu, foram realizados levantamentos de campo, a fim de identificar possíveis vestígios arqueológicos presentes na área diretamente afetada e nas proximidades do terreno dos empreendimentos. Depois dos levantamentos de campo, realizados em janeiro de 2022, nós podemos confirmar que a região do rio Montevidéu possui alto potencial arqueológico, visto que as pesquisas possibilitaram a identificação de 2 sítios arqueológicos que não pretendem ser impactados com a instalação dos empreendimentos. Já nos municípios de Jataí e Rio Verde, também está prevista a instalação de uma usina hidrelétrica de pequeno porte. Durante os trabalhos de campo, não foram identificados vestígios arqueológicos, diferente dos trabalhos realizados em Montevidéu. Esse resultado não significa que não há sítios nas cidades. De acordo com o Cadastro Nacional de Sítios Arqueológicos do IPHAN, em Jataí há 13 sítios registrados e 3 em Rio Verde. Mas afinal, o que são bens arqueológicos mesmo? Na arqueologia, os pesquisadores e as pesquisadoras se dedicam a estudar os vestígios deixados por grupos humanos que viveram em nosso território há milhares de anos atrás, e também em períodos mais recentes. De populações mais antigas, os arqueólogos e as arqueólogas estudam os grupos caçadores-coletores e ceramistas horticultores. Essas pessoas deixaram vestígios como pontas de projétil, lâminas de machado, mão de pilão, vasilhas de cerâmica, adornos, restos alimentares e outros. Já no período histórico, marcado pelo ano de 1500, são encontrados nos sítios arqueológicos fragmentos de garrafas, vidros de perfumes, frascos de remédios, louças, metais, objetos associados a práticas religiosas e até mesmo objetos do período escravista. Todos esses objetos contam momentos da história do Brasil que não devem ser apagados. De acordo com o site oficial do IPHAN,
Esse órgão é uma autarquia federal vinculada ao Ministério da Cultura, que é responsável pela preservação, proteção e promoção do patrimônio cultural brasileiro, assegurando sua permanência e usufruto para as gerações da atualidade e futuras. Dessa forma, ao encontrar um artefato arqueológico, cabe a nós, cidadãos, reportarmos ao IPHAN sua localização, para que todas as medidas necessárias cabíveis sejam aplicadas. Ao reconhecer um achado, você pode seguir o seguinte passo a passo. Não tire a peça do local. Faça uma foto do artefato encontrado. Memorize o local onde você encontrou o artefato. Entre em contato com uma empresa de arqueologia mais próxima da sua cidade, um museu ou o próprio Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Assim, você está contribuindo para a proteção do nosso patrimônio.